Aleluia, você pode se assentar. Aleluia, obrigado à equipe do Ministério de Música. Obrigado, pastor Rafael e Daniela, os pastores dessa igreja, pelo privilégio de poder estar aqui com vocês nesse culto que é tão especial, gente. Ele não é um culto comum, é um culto de gratidão e celebração por esses 2 anos de Igreja Verbo da Vida em Bento Gonçalves. Sabe, queridos, eu me lembro como se fosse hoje, quando o Senhor, Ele inspirou meu coração acerca de um trabalho do Verbo da Vida aqui, e eu via como que um grande facho de luz iluminando, sabe, uma atmosfera negra que havia sobre essa cidade. Uma atmosfera opressiva, que muitas vezes prendia pessoas na cadeia da religião nesta cidade. Mas luz está chegando, amém, queridos? E quando luz chega, as trevas recuam. E eu creio, queridos, que nessa noite algo muito poderoso da parte de Deus vai ser compartilhado no seu coração. Mas esta de fato é uma noite de gratidão e de celebração, e a maneira mais fácil, queridos, de encher o nosso coração de gratidão, porque esta é uma noite de gratidão. A maneira mais fácil de encher o nosso coração de gratidão é olhar para trás e ver quantas coisas o Senhor já fez por nós em tão pouco tempo. 2 anos passa tão rápido, mas quantas coisas gloriosas aconteceram nesses 2 anos, um período de tempo tão curto, mas coisas tão grandiosas e poderosas da parte de Deus já aconteceram nesse período. E nós não podemos esquecer de olhar para trás, queridos, e lembrar que o mesmo Deus que operou há 2 anos atrás, há 1 ano atrás, está operando hoje e vai operar amanhã. Amém? O nosso Deus não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Agora, se nós queremos preparar o nosso futuro glorioso, nós precisamos olhar para trás e sermos gratos por um passado glorioso que o Senhor já nos deu. Amém, queridos? Então precisamos lembrar de quantas coisas já aconteceram desde que nós éramos apenas um pequeno grupo numa sala emprestada. Quem lembra dessa época? Olha só algumas mãos levantadas aqui, né? Éramos um pequeno grupo numa sala emprestada lá no centro. Encontramos o favor de Deus em um lugar que foi cedido de forma gratuita. Começamos ali as reuniões, né? Passou-se o tempo. Graças a Deus, o Senhor levantou um casal de pastores para estar aqui cuidando desse povo, né? Mas precisamos olhar para trás e ver de fato que o Senhor, Ele fez coisas tão gloriosas. Quanto crescimento já houve, quanta transformação já houve, quanta mudança de mente já houve, queridos. Meu Deus! Meu Deus, certamente vocês não são mais as mesmas pessoas. Sabe, se você pudesse olhar pela perspectiva espiritual, se você pudesse olhar no espelho natural e ter a visão do espiritual, do que já aconteceu na sua vida durante esses 2 anos, provavelmente você ia chegar na frente do espelho e dizer: quem é você? Quantas coisas já aconteceram? Vocês de fato foram livres, ou alguns estão sendo livres pela palavra da verdade. Sabe, queridos, a palavra nos liberta. Ela nos liberta da cadeia da religião, da cadeia de sofismas que prendiam a nossa mente. A palavra nos liberta de medos, de ansiedade. A palavra, ela é o remédio de Deus para as nossas vidas. Amém, queridos? E precisamos ser gratos por essa palavra que tem feito coisas grandiosas na nossa vida, tem mudado a nossa mente. E quando a nossa mente é mudada, as nossas atitudes também são. E quando as nossas atitudes são mudadas, os resultados são notórios. Amém? Porque nada acontece na minha vida, Senhor. Comece a mudar as suas atitudes. E você vai ter mudanças na sua vida. Amém? Primeiro passo, mude a sua mente. Depois mude as suas atitudes. E os resultados, eles vão chegar. Amém, queridos? Então, hoje de fato vocês sabem quem são, o que têm e o que podem em Cristo Jesus. Amém? Eu me lembro a primeira vez que eu ouvi isso. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu achava que era apenas um jargão. Mas depois que eu descobri o que a Bíblia diz a esse respeito, de fato eu entendi o que eu sou em Cristo Jesus. O que eu posso nele. O que eu tenho nele. Sem ele não temos nada, mas com ele temos tudo. É por isso que a Igreja Verbo da Vida aqui, em Bento Gonçalves, ela não está aqui para levantar a bandeira de uma denominação. Se você está aqui em busca de uma denominação diferente, você está no lugar errado. Eu sei que eu estou sendo ousado, enquanto alguns ficam defendendo a sua denominação, nós defendemos a palavra. Porque denominação não muda ninguém, a palavra muda.
Amém, queridos? E temos uma parcela junto com as demais igrejas dessa cidade. Mas aquilo que cabe a nós, vamos fazer da forma mais excelente possível. Amém? E por isso nós exaltamos a palavra. Descobrimos de fato quem somos. Essa palavra nos libertou, queridos. Agora, se de fato João 8,32 é uma realidade, então quanto mais nós conhecemos a verdade, mais livres nós somos. É por isso que crente não é engessado. É por isso que crente não fica preso, não fica cabisbaixo. Ele descobriu quem ele é. Eu sei que muitas vezes algumas pessoas chegam na igreja Verbo da Vida e se estranham um pouco. Esse povo fica gritando, pulando e dizendo que é alegre, que é feliz. E eu estou aqui querendo chorar. Eu acho que chorar é mais espiritual. Ei, a Bíblia não diz que o choro do Senhor é a nossa força. Ela diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E alegrar-se é uma decisão. Você se alegra por aquilo que já foi feito, não é por aquilo que vai fazer. Ele não vai fazer mais nada, Jesus já fez tudo. Amém, queridos? Aleluia, glória a Deus. Agora, a falta de conhecimento, ela faz com que nós fiquemos afogados naquele sistema religioso, de tristeza, deixando, é quase como aquela música de antigamente que diz, vida leva eu, deixa a vida me levar. Não. Não é a vida que vai te levar, é o verbo da vida que vai te levar, Jesus Cristo. Não estou falando de igreja aqui, estou falando do verbo da vida que é Jesus, amém? É Ele que vai te conduzir de forma segura por essa terra. Agora, veja bem, Oséias disse isso. Por falta de conhecimento, o meu povo perece. Ali está falando do povo de Deus. O povo de Deus que estava sofrendo porque lhes faltava o conhecimento. Isso me mostra que a falta de conhecimento é pior do que o diabo. Porque a Bíblia não diz que por causa do diabo o povo de Deus perece. Pelo contrário, a Bíblia diz, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Mas ela diz, por falta de conhecimento, o meu povo perece. Mas sabe de uma coisa, queridos? O contrário disso também é verdade. Quando o conhecimento chega, o povo prospera, o povo desfruta de uma vida plena e abundante. Amém, queridos? Glória a Deus. Sabe, queridos, eu tenho convicção no meu coração. Quando o conhecimento acerca da vontade de Deus é revelado ao meu coração, eu vou andar sobre essas verdades e eu vou prosperar em tudo aquilo que eu fizer. E eu quero que você atente para algo aqui. Nós pregamos uma prosperidade bíblica aqui. Prosperidade não fala só de dinheiro. Amém, queridos? Porque tem pessoas que só têm dinheiro, mas não têm prosperidade. E por isso tiram a sua vida muitas vezes, com dinheiro no banco. O que eu estou querendo dizer para você é prosperar em tudo que você fizer. Por causa do conhecimento. Sabe, queridos, se prepare, porque o conhecimento de Deus que tem chegado à sua vida, o conhecimento da palavra que tem chegado ao seu coração, vai dar a você sabedoria para prosperar. Para você julgar as suas decisões, não pelos seus achismos, mas por aquilo que Deus diz na sua palavra. O que a Bíblia diz a respeito disso? O que a palavra fala acerca dessa decisão que eu quero tomar? E você vai julgar todas as coisas pela palavra e vai tomar decisões acertadas. E porque você vai acertar, logo você vai prosperar em tudo que você fizer. Amém? Então se prepare para esse tempo. Eu creio, queridos, que nós estamos entrando num tempo onde o povo de Deus, que é conhecedor da palavra como de fato ela é, vai prosperar tanto, mas tanto, mas tanto, que as pessoas do seu ciclo de relacionamento ficarão pasmas. E eu quero lembrar você que eu estou falando de uma prosperidade equilibrada aqui. Prosperar em tudo. Sabe, queridos, eu posso citar alguns exemplos aqui. Eu creio que todos vocês sabem que nós estamos conectados a uma única visão. E a visão do verbo da vida não é a visão de um homem. A visão do apóstolo, do bispo, não. A nossa visão é a visão da palavra. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa é a visão. Qual é a visão do verbo da vida? É conhecer a palavra, viver a palavra, praticar a palavra e desfrutar do resultado da prática da palavra. Essa é a nossa visão. Simplifiquei tudo em meia dúzia de palavras. Mas sabe de uma coisa? Quer dizer, eu creio que esse tempo de uma prosperidade tal nas nossas vidas, por causa do conhecimento praticado da palavra, que pessoas da nossa volta ficarão pasmas. Eu vou citar um exemplo para você de uma das pessoas, um pastor auxiliar meu lá de Caxias do Sul. Ele tem uma oficina de chapeação. Fosse lá em Minas, ia dizer lanternagem.
Não sei porquê, mas lá é assim, né? Ele tem uma oficina de rapeação. E ele estava lá, num local alugado, por anos. E estava lá, seguindo a sua vida, exercendo o ministério. De repente, ele recebe uma notificação. Este lugar foi vendido e aqui vai ser construído um prédio. E você tem 10 meses para sair. Isso era lá em finalzinho de fevereiro. Ele tinha até dezembro para entregar a estrutura toda. E lá ele fez algumas melhorias e tal. Ele estava vivendo ali naquele lugar, trabalhando, enfim, agindo de forma correta, pagando seus impostos, tudo como devia ser. E a primeira impressão que chegou foi um choque. Ele levou um choque, ele ficou meio baqueado. Mas logo ele entendeu que o provedor da vida dele não era as mãos dele, era o Senhor dele. Ele decidiu descansar. E a pessoa que comprou aquele espaço disse o seguinte: olha, já que nós compramos e vamos começar só em 2018, você pode ficar agora até o final do ano sem pagar mais aluguel. Ele pagava R$2.000 de aluguel, ele ganhou R$20.000. Pode ficar até o final do ano sem pagar aluguel. Já foi a primeira bênção. A segunda bênção, ele disse: olha, tudo que tiver aqui você pode desmanchar e levar embora. Quer levar janela, leva tudo que tiver aqui, desmancha e leva. Porque nós vamos desmontar tudo mesmo, então o que está aqui pode levar tudo. Segunda bênção. Mas sei que chegou em outubro, ele começou a ficar um pouco apreensivo. Disse: pastor, me ajuda em oração, estou procurando um lugar, está tudo tão caro, tudo tão difícil. O que cabe para mim é muito caro, e aquilo que eu posso pagar não me serve porque não é adequado ao espaço. Eu preciso de um milagre. Disse: rapaz, então você falou com a pessoa certa, Deus é perito. Se descanse seu coração, não fique atribulado, porque a tribulação impede o agir de Deus. Você sabia disso? Se você está atribulado, ansioso, você está impedindo Deus agir na sua vida, porque Salmo 46:10 diz: aquietai-vos e sabeis que eu sou o Deus. Deus trabalha na quietude e no descanso. Amém? Ele decidiu descansar em Deus, e continuou fazendo a parte dele, procurando alguns lugares, e de repente, ele foi numa ferragem, e aquele homem era amigo dele, e disse: olha, está vagando um lugar aqui do lado, era um bar. Está fechando, está vagando, vem para cá, eu conheço o dono, vou te passar o contato. Não, melhor, eu vou falar com ele que te conheço. Falou com o dono do lugar. O dono do lugar entrou em contato com ele, entraram em negociação. O lugar valia 2.000 e cacetada. Cacetada é palavrão? Agora já falei. Não tem jeito não. O que aconteceu? Ele disse: olha, eu não posso pagar isso. O que eu posso pagar é só 1.800, era menos do que ele já pagava. Só que o lugar era infinitamente melhor, no centro da cidade, um prédio pronto, grande, dá uns 3 lugares desse aqui, só para você ter noção. Eu só posso pagar no centro de Caxias do Sul, no centro, no miolo da cidade. Um lugar que deveria valer uns 5.000. Eu posso pagar 1.800, e tem mais, eu preciso 2 meses de isenção. Passou um dia, passou 2, passou 3, o cara ficou bravo e depois ligou para ele e disse: pode vir que eu vou alugar para você. Aquilo que parecia um dano se tornou em bênção. Por quê? Porque aquele aluguel de 2.000 ia virar em 2.400, porque havia um reajuste já previsto para agora. E ele saiu de um aluguel possível de 2.400 para um aluguel de 1.800 no espaço 3 vezes maior no centro da cidade. Sabe o que é isso? Favor de Deus para aqueles que creem na sua palavra. Ele não murmurou, ele não reclamou. Sabe o que é o grande problema? Muitas vezes nós fazemos que nem aquele servo do profeta: ai meu Deus, e agora o que vamos fazer? Aí o profeta diz: ei rapaz, fique tranquilo, eu vou orar para que os seus olhos, os olhos do seu entendimento se abram, e você vai descobrir que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Mais são os que estão conosco do que aqueles que estão contra nós. Amém, queridos? É assim que Deus trabalha. Então se prepare para um tempo de facilidades e oportunidades divinas que vão começar a se manifestar na sua vida, se você ousar crer que a palavra é uma verdade absoluta e imutável. Existe favor de Deus que está na fila para ser liberado. Mas por que não foi? Porque você tem que crer. Amém? Quando você crê, você aperta o botão liberar, e aquilo se manifesta na sua vida. Ei, eu creio nesse tempo, um tempo de facilidades divinas, de oportunidades divinas, que vão se manifestar na nossa vida de uma forma sobrenatural. Queridos, eu tenho uma convicção no meu coração, que existe um tempo tão favorável sobre as nossas vidas,
que está se iniciando o melhor tempo que nós poderíamos imaginar. É o início do melhor tempo de Deus na sua vida. Amém? Está se iniciando o melhor tempo da sua vida, se você ousar crer que a palavra é uma verdade absoluta. Amém, queridos? Aleluia. Nós precisamos decidir nos apegar a essas verdades. Fique pronto para encontrar o favor de Deus. Fique pronto para desfrutar do favor de Deus, porque se você ousar crer, você vai prosperar em tudo que você fizer. E então, Salmos vai ser uma realidade na sua vida. Salmo 1:3 diz: tudo que você fizer, prosperará. Sabe o que é tudo? É tudo. Tudo. Ah, mas eu só sei vender batata lá na BR. Você vai prosperar vendendo batata. Uva, aqui é terra de uva, não é de batata. Não interessa o que você faça. A Bíblia diz que tudo o que você fizer irá prosperar, se você decidir ousar crer que a palavra é uma verdade absoluta. Agora, a parte de Deus é te fazer prosperar, a tua parte é fazer algo. A Bíblia diz: tudo que você, diga, fizer. Tem gente que não prosperar ficando de barriga para cima em casa, criando calo no popô, sentado no sofá. Não vai ficar na miséria. Está profetizando maldição? Não, estou falando a verdade da palavra. Sabe o que a Bíblia diz para esses? Vai aprender com a formiga. Rapaz, é melhor aprender com o pastor. Aleluia. Mas esse pastorzinho veio aí, não vai ler a Bíblia? Vou sim, abra sua Bíblia, pelo amor de Deus. Não é? Salmo 126. Não sei se você sabe, mas eu estava falando Bíblia, só não estava lendo. Aleluia. Mas eu quero ler um texto para você, de Salmo 26, verso 2 e 3, mas eu vou ler na versão da Bíblia Viva. Você sabe que existem várias versões de Bíblia: NVI, NTLH, Revista Corrigida, Revista Atualizada, King James, Dake, tal. Mas a melhor versão de Bíblia é a lida e praticada. Amém? Mas eu quero ler para você uma versão de Bíblia, que é a Bíblia Viva, desse texto de Salmo 126, verso 2 e 3. E é por isso que eu não quero que você leia aí, eu quero que você ouça. Porque pode confundir um pouquinho. É a mesma, você pode conferir depois. Eu estarei falando as mesmas coisas. Só que a Bíblia Viva, ela traz uma linguagem mais contemporânea, mais atualizada. É só isso, mas é a mesma Bíblia. Então eu vou ler para você esse texto que retrata o que vai acontecer em nossas vidas daqui para frente, se nós ousarmos crer que a palavra é verdade. Amém? Então presta atenção aqui, tá? Não leia não, olha para cá, eu quero ler para você, tá bom? A fé vem pelo ouvir, fé vai chegar. Diz o seguinte, Salmo 126, verso 2 e 3, na versão da Bíblia Viva, diz assim: ríamos e cantávamos sem parar. Ei, já começou bem, né? Esse povo do verbo da vida fica só rindo. Ei, rir é melhor que chorar, não sei se você sabe. Aqui, e pior que está na Bíblia, amém? Aqui diz o seguinte: ríamos e cantávamos sem parar de tanta alegria. E muitas nações por toda a terra reconheciam grandes coisas o Senhor fez por eles. É verdade, o Senhor fez grandes coisas por nós, e por isso estamos alegres. Quem pode dar uma glória por isso? Esse texto, ele traz uma realidade tão plena, queridos. Funcionou para aquele povo, funciona ainda hoje. A palavra é a mesma, você sabia disso? Se funcionou para eles, funciona para nós. Ríamos e cantávamos sem parar de tanta alegria. E muitas nações, muitas pessoas, muitos parentes, muitos amigos, muitos colegas por toda a terra reconheciam grandes coisas o Senhor tem feito por ele. O texto continua dizendo: é verdade, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso é que estamos alegres. Sabe, queridos, as pessoas, elas irão reconhecer Deus em sua vida, ao verem o que vai acontecer, se você ousar crer que a palavra é a verdade. Elas verão você prosperando em coisas que não teria a mínima possibilidade. Elas verão as coisas se encaixando, dando certo, funcionando, quando não tinha probabilidade alguma. Ei, deixa-me dizer algo para você: não fique preso em probabilidades humanas. Se você decidir se apegar às probabilidades divinas,
vai acontecer. Amém? Mas o texto deixa muito claro isso, que as pessoas elas irão reconhecer Deus em nossa vida por aquilo que estará acontecendo. Sabe, querido, eu falando com essa pessoa lá de Caxias, que viveu essa experiência, tive lá semana passada. Ele não sabia o que fazer para me agradecer não, para agradecer a Deus, né? Mas ele estava compartilhando comigo as vitórias que ele teve, e como eu participei do momento de pressão, agora ele queria que eu participasse do momento da alegria. Ele me chamou lá para tomar um chimarrão com ele, e ele deu um trato no meu carro, e limpou, e ajeitou, e fez tudo, e disse assim: pastor, eu preciso te dizer algo, cada pessoa que entra aqui fica de queixo caído, porque eles estão vendo Deus na minha vida. Pessoas que sabiam que eu era crente, mas olhavam para o lugar onde eu estava e não conseguiam entender como eles estavam numa condição tão boa, e eu que era crente, o lugar não era nada bonito. Você deve saber quem eu estou falando. Agora não. E ele disse exatamente isso: as pessoas entram aqui, me conheciam antes e vêm agora, e elas perguntam: quanto você está pagando desse lugar? E ele disse: um pouco menos do que eu pagava. E então elas estão vendo o agir de Deus na vida dele. Cuidado de Deus, favor de Deus se manifestando. Amém, queridos? Aleluia. E sabe o que ele disse? Ele disse: pastor, as pessoas estão percebendo isso. O que está acontecendo está testemunhando do Deus que eu sirvo, sem que eu precise abrir a minha boca. Que coisa gloriosa. Sabe, queridos, eu creio firmemente no meu coração que o tempo de choro, o tempo de tristeza é coisa do passado. Você pode crer comigo? Amém. Ei, o tempo de choro, de tristeza passou. Ah, mas não passou não, eu estou vivendo isso. Está vivendo porque quer. Porque se você decidir sair dessa condição de mornidão, você vai ver o que Deus tem para a sua vida. Amém, queridos? É coisa do passado, ficou para trás. A Bíblia é muito clara, e ela diz que aquele povo, ele ria, cantava e se alegrava, e as pessoas testemunhavam os feitos do Senhor. Aleluia. Sabe, queridos, chegou esse tempo na nossa vida de rir mais. Ah, mas esse negócio de rir não é de Deus. Os cientistas dizem que faz bem. Até saúde no nosso corpo gera, e a Bíblia também diz isso. Diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Diz que o coração alegre formoseia o rosto. O coração alegre é botox para suas rugas. Amém, queridos? Aleluia. Sabe, queridos, se prepare. Porque eu creio firmemente no meu coração que a sua vida, o que Deus vai fazer na sua vida, vai despertar a curiosidade das pessoas. E elas vão querer saber o que está acontecendo com você. Como é que pode? Me explique qual é o seu segredo. E você vai poder pregar o evangelho sem esforço. Amém, queridos? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Tenha expectativa desse mover de Deus sobre a sua vida. Amém, queridos? Gere uma expectativa em seu coração, que esse mover está pronto para se manifestar na sua vida. Sabe, queridos, quando se fala de expectativa, né? Normalmente a gente associa expectativa com um determinado grupo de pessoas. E outros ainda dizem: não, eu não tenho expectativa de nada. As coisas só vão piorar. Então você tem expectativa de que vai piorar, mas você tem expectativa. Todo mundo tem expectativa. Até quem joga na Mega Sena tem expectativa. Tem expectativa de que vai ganhar, senão não jogava. É ou não é verdade? Então qualquer pessoa: não, pastor, eu perdi as expectativas. Não, você só trocou o foco da sua expectativa, só isso. Está comigo? Tem umas pessoas que estão com o olho desse tamanho. Fique tranquilo, vai dar tudo certo. Amém? Nós vamos chegar num bom lugar. Mas sabe, queridos, não basta ter a expectativa, é necessário ter a expectativa certa. Ter a expectativa no lugar certo, na pessoa certa. E quando falo pessoa certa, eu não estou falando da pessoa humana, eu estou falando da pessoa de Jesus Cristo. Ter a sua expectativa no lugar certo, ter a expectativa certa. Sabe por que aquele povo de Salmo 126 que nós lemos aqui, era um povo que cantava e se alegrava? Eu vou te contar aqui o segredo
pelo qual eles cantavam, eles se alegravam. O que havia aqui é que esse povo, eles souberam manter a expectativa certa, mesmo quando tudo parecia dar errado. Esse é o segredo do sucesso da vitória. É você saber manter a expectativa certa, mesmo que tudo pareça que está dando errado. Alguém pode dizer um amém? Sabe, queridos, esse mesmo texto de Salmo 126, que nós lemos o 2 e o 3, no versículo anterior, abra sua Bíblia aí, você está com a Bíblia aberta, né? Vamos ler o versículo 1. Porque um texto fora de contexto é pretexto, né? Mas nós somos uma igreja que prega a palavra e queremos colocar você dentro do contexto. E aqui está o segredo pelo qual esse povo manteve a expectativa certa e usufruiu de vitória e por isso pôde rir e cantar. Salmo 126, verso 1, o versículo anterior desses dois que nós lemos, diz o seguinte: quando o Senhor trouxe do cativeiro, para um pouquinho, olha para cá, aonde esse povo estava? Era um povo que estava preso, aprisionado, subjugado por Faraó, estavam lá amassando barro para fazer tijolo, e se não tinha produção, levavam peia no couro, sabe o que é peia, laço, tunda, sei lá, como você quiser entender. Se a produção não era adequada, o couro comia. Era um povo que estava subjugado, oprimido, cativo. Havia senhores sobre eles, mas o Senhor interviu. Mas antes disso, o Senhor liberou uma palavra. E então o Salmo 126, 1 diz o seguinte: quando o Senhor trouxe do cativeiro, ou seja, libertou aquele povo, os que voltaram a Sião, esse povo que estava no cativeiro, agora estavam voltando para Sião, a Bíblia diz que eles estavam como quem sonha. Como que eles estavam? Como quem? Ei, quem sonha é porque tem expectativa. É ou não é verdade? Era um povo que tinha expectativa, ou seja, havia expectativa em seus corações, porque a Bíblia é clara, e diz que quando eles saíram do cativeiro, estavam indo para Sião, o comportamento deles, a atitude deles, era de alguém que estava sonhando com algo, tinha expectativa de algo, era um povo que tinha uma expectativa em seu coração. Agora, veja bem, esse povo aqui, ainda quando estava preso, lá no exílio babilônico, subjugado pelos seus senhores, esse povo recebeu uma palavra, ainda naquela época. Sabe qual é a palavra que eles receberam? Vá comigo para Jeremias 29. Está falando do mesmo povo. É que muitas vezes nós lemos a Bíblia e esquecemos que ela está linkada com outro texto. Então, Salmo 126, 1, está falando desse povo aqui, de Jeremias 29, 11. No momento em que eles estavam presos, no cativeiro, trabalhando, fazendo trabalhos forçados, sendo agredidos todos os dias, sofrendo na mão dos seus senhores. E então, Jeremias 29, 11, Deus fala, por meio do profeta, a respeito daquele povo que estava preso, e diz o seguinte, está comigo aí? Ah, onde está Jeremias? Vai para o índice, crente, não é pecado, mas está aí. Jeremias 29, 11 diz o seguinte: porque é Deus falando, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o... Quem estava falando? O Senhor estava falando, e a Bíblia diz que o Senhor tem planos a meu respeito e a seu respeito. Sabe o que significa? Deus, ele tem um plano traçado para você. Ah, mas Deus se esqueceu de mim. Não, Deus não se esqueceu de você. A Bíblia diz em Salmo 139, que ainda quando você era uma criatura informe, no ventre da sua mãe, todos os seus dias estavam contados e escritos no livro. Ou seja, o plano de Deus estava desenhado. Você nasceu por causa de um propósito. Aquele povo nasceu por causa de um propósito. E então Deus usa o profeta Jeremias e fala aquele povo e diz: porque sou eu. Ei, vocês estão aí numa miséria, num perrengue, vocês estão passando uma situação tão difícil, subjugados, escravizados, mas eu aqui sei os planos que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar. Ei, a nossa mente não entende. Qual é a mente que pode entender isso? O povo estava lá amassando barro e levando chicotada. Aí vem um tal de Deus dizer que tem planos de fazer aquele povo prosperar, que estava amassando barro. Eu vou dizer uma coisa para você: Deus não mudou.
O texto continua e diz: planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano. Ei, Deus não quer causar dano para você. Eu bati o carro, foi Deus querendo me corrigir. Eu não sei onde você encontra isso na Bíblia. Quem veio para matar, roubar e destruir foi o diabo. O plano que ele tem para você é não causar dano. Amém? Planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano. O texto continua e diz: planos de dar-lhes esperança e um futuro. Aleluia. Sabe, queridos, no momento mais difícil da vida daquele povo, o Senhor dá a eles uma palavra de ânimo para que eles se apegassem a ela e mantivessem a expectativa certa, mesmo que tudo estivesse dando errado. Está comigo? O que isso significa? É mais ou menos como se Deus dissesse para aquele povo, naquele momento terrível que eles estavam vivendo: ei, povo meu, tira o foco dos problemas de hoje e mantenha a sua expectativa no futuro glorioso que eu tenho para você. Eu estou tentando traduzir isso. É como se Deus dissesse: ei, para de ficar olhando para baixo, para de reclamar, para de olhar para o hoje, atenta para o seu futuro, porque eu tenho um futuro glorioso para você. A prova de que Deus queria mudar a mente deles é que eles foram doutrinados a olhar para baixo, amassando barro para fazer tijolo. Quando eles são livres, a Bíblia ensina eles a olhar para cima. Por quê? Porque o maná veio do céu. Ei, para de olhar para baixo, começa a olhar para cima. As codornizes vieram do céu, ensinando o povo a andar de cabeça erguida, entendendo que aquilo que provê a vida deles não vem daqui, vem de lá. Eleva os meus olhos para o alto, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Seu socorro não é o seu pastor, o seu socorro é o Senhor. Com todo respeito aos pastores, mas se o seu foco estiver neles, lascou-se. Eles são instrumentos de Deus, mas o seu foco tem que estar no Senhor. Amém, queridos? Aleluia. Sabe, queridos, aqui fica claro, o Senhor apontando para eles o futuro. Ei, tira os olhos do problema, tira os focos do agora, olha para frente, olha para o futuro. Paulo entendeu isso quando ele disse: portanto, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e apontando para aquelas que à frente de mim estão, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Ou seja, tira os olhos de agora, olha para o amanhã, porque o amanhã é glorioso e te espera, tem um futuro glorioso esperando para você. Eu quero lembrar você de algo. Quando Adão foi feito, o Éden já estava pronto. Sabe o que Deus fez? Pastor Rafael, vem cá. Você é Adão. Adão estava só na mente de Deus. Não havia sido formado, nem criado, era só, não, é uma ideia. Não, mas peraí. Antes disso, deixa eu preparar o ambiente. Ele vai aqui, cria todas as coisas. Animais, plantas, provisão, tudo pronto. Jardim, Éden é lugar de deleite. Depois que está tudo pronto, então Deus forma Adão e diz: Adão, venha cá, eu vou te colocar no lugar de prazer e de deleite, desfruta, é tudo teu. Sabe o que isso significa, queridos? Não se preocupe com o dia de amanhã, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele tudo fará. Sabe o que isso significa? Deus já foi no seu futuro, Ele já foi lá, preparou todas as coisas, Ele organizou tudo para você. Mas por que hoje está dando errado? Então hoje não era meu futuro, no passado era. Mas em algum momento você desviou a rota, desviou o percurso e andou por um caminho pedregoso. Mas foi sua escolha, não de Deus. Porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Amém, queridos? Aleluia. O que acontece muitas vezes é que nós agimos como Pedro agiu, e acabamos afundando num mar de problemas como ele afundou nas águas. Pedro, ele tinha uma palavra, ele disse: Senhor, se és tu, manda-me ir contigo. E o Senhor Jesus disse: Pedro, pode vir, vem, pois venha, moço. Ele tinha uma palavra, mas por causa daquela palavra, ele andou por sobre as águas, mas em um determinado momento, ele tirou os olhos da palavra e olhou para as circunstâncias e começou a afundar. E talvez você diga: eita, homem incrédulo. Mas o homem mais incrédulo que a Bíblia fala que foi Pedro andou por sobre as águas.
Mais de uma vez. Como mais de uma vez? Aonde está na Bíblia? Está nesse mesmo texto, porque diz que em algum momento o Senhor toma ele pela mão e leva ele de volta. Ele andou, ele afundou, a palavra pegou, porque Jesus é a palavra, e quando a palavra pegou ele, ele andou de novo. Deixa a palavra te pegar, e você vai andar por sobre as águas, você vai andar por sobre os problemas, você vai andar por sobre as circunstâncias. Aleluia, aleluia. Sabe, queridos, em um determinado momento Pedro vacilou, e porque ele vacilou, ele afundou. Não seja um crente vacilão. Mantenha seus olhos em Jesus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Amém, queridos? Tudo que nós precisamos fazer é nos apegar àquilo que Deus disse em sua palavra. Deus não vai trazer algo novo para você. Eu vou lá no verbo da vida, porque lá tem uma revelação nova. Não, não tem nada novo não. Se você descobrir algo novo aqui que não está na Bíblia, me procure. Porque na verdade não tem nada novo na Bíblia. Já estava aqui, era a gente que não enxergava. Mas quando os óculos da fé foram colocados... Amém, queridos? Precisamos nos apegar às verdades que ouvimos. Sabe aquilo que vai fazer diferença na nossa vida? É o que nós estamos fazendo com aquilo que temos ouvido. O que você faz com aquilo que você ouve? O que você faz com a palavra que você ouve na quinta? O que você faz com a palavra que você ouve no domingo, no sábado? O que você está fazendo com isso? Precisamos nos apegar com mais firmeza. Hebreus 2:1 diz isso. Com mais firmeza, diga mais firmeza. Precisamos nos apegar com mais firmeza às verdades que ouvimos. E o texto diz, para que em momento algum nos desviemos delas. O que isso significa? Que é possível vacilar e se desviar da verdade. E o texto diz, claro, se apegue para que em momento algum você se desvie dela. Sabe, queridos, há uns dias atrás, eu vi um vídeo na internet de um pitbull que pegou um outro cachorro. Não sei se alguém viu esse vídeo. O pitbull pegou o cachorro. E ali juntou umas 4, 5 pessoas em volta com pedras, paus, enfim, com tudo que podiam. E estavam lá, dando ali, sabe, dando chutes, dando varadas, dando pedradas naquele pitbull para que ele largasse o outro cachorro. Sabe o que aconteceu? Ele não largou não. Ele levou varada, ele levou chutes, ele levou pedradas, mas não largou. É claro que aquela cena foi horrível. Eu estou usando isso como um exemplo. Porque aqui está dizendo que importa que nós nos apeguemos com mais firmeza às verdades que estamos ouvindo, para que em momento algum nós nos desviemos dela. Sabe o que isso significa? Que eu e você temos que ser como aquele pitbull foi com aquele outro cachorro. Devemos nos apegar à palavra. O diabo pode nos dar varada, pedrada, chute, mas nós vamos permanecer naquilo que Deus disse. E por causa disso nós vamos andar em vitória. Amém, queridos? Nós somos uma igreja que sempre vai te ensinar a crer. Somos uma igreja que vai te ensinar a amar a palavra. Ei, nós amamos. Eu amo essa palavra. Antes eu comia o pão que amassou o diabo, o pão que o diabo amassou. Agora eu como o pão que amassou o diabo. Aqui está a palavra, o pão vivo que desceu do céu, amassou o diabo, acabou, despojou ele. Expôs publicamente ao desprezo. Precisamos amar essa palavra, porque ela é espírito e vida para nós. Amém, queridos? Essa igreja vai te ensinar a praticar a palavra, porque o conhecimento sem prática não traz resultado. Está comigo? Conhecimento sem prática não... É porque a palavra não funciona. Porque está faltando a sua parte, praticar. Se praticar, vai acontecer. Amém, queridos? Josué 1:8 diz o seguinte... Diz que aqueles que amam, creem e praticam a palavra, eles serão prósperos e bem-sucedidos. Eu não vou ler para você o texto, depois você leia. Tentei parafrasear para você aqui, resumir o âmago da essência do texto. Aqueles que amam, aqueles que creem, aqueles que praticam, diz Josué capítulo 1, versículo 8, estes serão prósperos e bem-sucedidos. Amém? Eu tenho que fazer a campanha, pastor, para prosperar. Sim, faça a campanha de leitura da Bíblia. E no outro dia, faça a campanha de prática daquilo que você leu no dia anterior.
e você vai prosperar em tudo que você fizer. Amém, queridos? Aleluia. Agora, somos uma igreja que vai te ensinar a amar a palavra, a meditar na palavra, a praticar a palavra, a crer na palavra. Mas também somos uma igreja que vai te ensinar a amar e se mover no Espírito. Amém? Diga a palavra e o Espírito. Nós somos uma igreja que está fincada em cima dessa verdade. Somos uma igreja da palavra e do Espírito. Nem só palavra e nem só Espírito. Se for só palavra sem o mover do Espírito, nos tornaremos religiosos. Se for só o Espírito, rabo da raia no diabo, aviãozinho, radinho de pilha. Quem sabe o que eu estou falando? Não vai ter resultado na sua vida. É como carroça vazia, faz muito barulho, não tem nada dentro. Precisamos equilibrar as coisas. Precisamos amar a palavra, meditar na palavra, praticar a palavra. Precisamos amar o Espírito Santo. Precisamos nos envolver com a atmosfera do Espírito. Precisamos aprender a nos mover nele. Sabe, queridos, quando você percebe o mover do Espírito, acabaram-se os seus esforços, você só levanta as velas e deixa o sopro do Espírito te levar sem esforço. Se você está se esforçando demais, remando, ei, recolha os remos, perceba onde os ventos do Espírito estão soprando, hasteie as suas velas e deixe o Espírito Santo te levar. Aleluia. Precisamos amar o Espírito. Aleluia. Precisamos nos encher da palavra. E precisamos amar o Espírito. Por que é que nós precisamos conhecer a palavra primeiro? Porque conhecendo a palavra, eu vou aprender a me mover no Espírito. Não tem como aprender a se mover no Espírito sem antes amar a palavra. Queridos, qual foi o primeiro milagre de Jesus? Ele transformou água em... Agora eu quero atentar você para um detalhe. A ordem de Jesus foi o seguinte: encham as talhas com água. A água representa a palavra, porque nós somos lavados pelo lavar regenerador da palavra de Deus. A água é palavra. Mas só depois é que a água se transformou em vinho. E o vinho representa o Espírito, a alegria do Espírito, o frescor do Espírito. Ou seja, aquela instrução de Jesus é muito clara. Ele podia ter dito: enche as talhas com azeite, com unguento, com sei lá com quê, com terra. Qual é a diferença de transformar terra em vinho ou água em vinho? Nenhuma. Alguma diferença? Não, leite. Encha as talhas de leite de vaca, malhada. Podia ser qualquer coisa. Mas eles encham as talhas com água. Sabe o que ele está dizendo? Se encha da palavra. Porque se você estiver cheio da palavra, encher-se do Espírito vai ser uma consequência natural na sua vida. Amém, queridos? Aleluia. Porque a água representa a palavra e o vinho representa o Espírito. E sabe, queridos, 1 Coríntios 12:1 diz que Deus não quer que nós sejamos ignorantes acerca das questões espirituais. Não podemos ser ignorantes acerca dessas coisas. Precisamos falar sobre o Espírito Santo. Precisamos ensinar os irmãos a amar o Espírito Santo, a deixar de serem espectadores, porque tem alguns que vêm na igreja, eles estão assim. Ei, ouse fechar os olhos e deixar de ser um espectador. Comece a se envolver na atmosfera do Espírito. E você vai ver a cura de Deus na sua vida. Aleluia. Somos uma igreja da palavra do Espírito, queridos. E a palavra do Senhor é muito clara. Deus não quer que sejamos ignorantes. Sabe, queridos, a ignorância acerca do mover do Espírito faz com que a igreja ela permaneça nos extremos. O que é permanecer nos extremos? É aceitar tudo que tem aparência de ser espiritual. Daqui a pouco tem alguém latindo. Não, é do Espírito. Não, quem late é cachorro, gente. Tem alguém cacarejando. É a unção da galinha, irmã. Não, queridos, quem cacareja é galinha, não é crente.
Está comigo? A ignorância acerca das coisas do Espírito faz a igreja permanecer nos extremos. Aceita tudo. Tem gente mugindo, latindo e cacarejando e acha que é do Espírito, porque ignorância é falta de conhecimento. É desse sentido que eu falo. E é por falta de conhecimento que o povo perece. Ou vai para o outro extremo. Ou aceita tudo, ou impede tudo. O irmão está lá nos prantos, está dando um sapatinho de fogo, está dando uma carreira, está dando uma rajada, ele diz, ei, isso só pode ser demônio. Ou aceita tudo, ou rejeita tudo. Ei, nem cá, nem lá. Fique no centro. A palavra de Deus, ela te ensina a andar no meio do caminho, nem nas beiras, nem nos cantos, mas no centro. Discernindo bem todas as coisas. Andando de forma agradável ao Senhor. Sabe, queridos, eu quero dizer algo para você, quero te lembrar de algo. Uma pessoa cheia do Espírito, ela não vai ser nunca uma pessoa muito normal, não. Não espere uma pessoa cheia do Espírito, não, peraí. E canta lá, sorondere. Não, queridos, uma pessoa cheia do Espírito, ela não é muito normal. Não espere normalidade numa pessoa cheia do Espírito. Porque uma pessoa cheia do Espírito faz coisas que uma pessoa que não está cheia do Espírito jamais faria. Ela baba, ela se rola, ela corre, ela dá grito. Porque há uma explosão por dentro que se manifesta por fora. Ah, mas onde está isso na Bíblia? Quero ver, pois eu provo, gente. Atos diz isso muito claro. Atos capítulo 2, versículo 13, diz que haviam ali na descida do Pentecostes 120 pessoas reunidas, orando ao Senhor. E ali vem a descida do Espírito Santo, por ocasião do Pentecostes. A descida do Espírito Santo não é o Pentecostes. Veio por ocasião de uma festa, no momento de uma festa. Desceu o Espírito Santo. Aqueles que estavam ali orando, o que eles estavam fazendo, gente? Crente ora. Amém? Diga, crente ora. Rapaz, agora já era. 6 horas domingo que vem você vai estar aqui. É 6? Para orar? 7 horas? Não, 7 horas. Crente ora. Tem até um jargão que diz, ora que melhora, né? É verdade. Aquele povo estava orando, de repente, a descida do Espírito Santo. E aquele povo começa a fazer um negócio esquisito. Mas havia algumas pessoas ali, alguns julgadores de plantão, alguns que estavam ali questionando, observando, observadores. Normalmente pessoas religiosas são pessoas observadoras, cuidado com isso. Está comigo? Pessoas religiosas são pessoas observadoras e julgadoras. Quem estava julgando aqueles que estavam cheios do Espírito, sabe quem eram? Eram os pastores da época. Os líderes religiosos da época, os saduceus, os fariseus, estavam ali dizendo, ei, eles estão bêbados. Estão fazendo um negócio esquisito, só pode estar bêbado. Ei, e deve ser uma cambada de gente que não tem nada para fazer, porque bêbado 9 horas da manhã. Então Pedro se levanta ousadamente e diz o seguinte, vá comigo lá para a sua Bíblia. Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, versículo 15. Vamos ver Pedro explicando isso. Nós já estamos caminhando aqui para o finalzinho. Mas eu quero que você fique preso aqui nessa verdade da palavra de Deus. Porque somos uma igreja da palavra e do... Olha só. Atos capítulo 2, versículo 15 a 18 diz o seguinte. É Pedro não se justificando. Ei, nunca se justifique. É Deus que te justifica. Amém? Ele estava explicando que era de forma ousada, porque ele fazia parte daqueles 120 que agora estavam fazendo um negócio estranho. E foram questionados. Eles estão. A Bíblia diz que os religiosos zombavam. É uma característica normal de uma pessoa religiosa e observadora e julgadora. É zombado quem está no mover do Espírito. Eu espero que isso não seja com você. Aqui está dizendo o seguinte. Versículo 15 ao 18. É Pedro falando e diz o seguinte. Estes homens não estão embriagados como vós pensais. Você acha que Pedro estava mentindo aqui? Pedro estava falando a verdade. Aquele povo estava com umas atitudes estranhas, esquisitas. A ponto de serem, considerados como que bêbados às 9 horas da manhã.
Então Pedro se levanta e diz: ei, para de pensar essas coisas erradas. Eles não estão bêbados como vocês estão pensando, visto que é apenas 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo com eles é o que foi dito pelo profeta Joel. E então no versículo 17 diz o seguinte: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Ei, sabe o que é sobre toda a carne? Deus quer derramar do espírito dele sobre altos e baixos, gordos e magros, brancos e pretos, ricos e pobres, com diplomas ou sem diploma, aquele que fala de forma toda rebuscada, mas aquele que fala nós vai, nós fomos, nós temos. Deus não faz acepção de pessoas. Amém, queridos? Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Ei, quando fala em derramar, me dá a ideia de que não é algo pouco. Quando você derrama, está falando de abundância. Eu me lembro do tempo, queridos, lá dos primórdios, do início da minha conversão, eu cantava uma musiquinha na igreja que dizia assim: gotas somente nós temos. Quem lembra dessa música? Você é velho que só, Dani. Só lembra dessa música que tem mais de 20 anos de crente. Não lembra não? Está escondendo o jogo aí, rapaz. Gotas somente nós temos. Ei, aonde na Bíblia diz isso? Aqui está dizendo: derramarei do meu espírito, abundância do meu espírito sobre toda a carne. Qual é a consequência disso? O versículo ainda, o 17 estamos lendo. Diz o seguinte: e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Diga, profetizarão. Eu declaro que sobre esta igreja o espírito da profecia vai pegar você. Você vai andar num nível espiritual tão alto, mas tão alto, que você vai ser a boca de Deus para exortar, para consolar, para animar as pessoas. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões. Aqui está falando de uma visão espiritual. Ei, vai chegar um tempo que você vai ter uma percepção espiritual muito aguçada. Você vai começar a ver na dimensão espiritual, se você decidir entender que você precisa mergulhar nas coisas espirituais. O texto continua e diz o seguinte: e os vossos anciãos, as pessoas mais de idade da igreja, elas terão sonhos. Ei, não tem idade. Não, eu tenho 90 anos. Ei, e daí? A Bíblia diz que os velhos frutificariam. Ninguém é novo demais, o velho demais, para pinturar a chuteira. Deus quer usar você do seu jeito. Amém? Verso 18 diz: e sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Ei, eu creio no meu coração em um tempo de um avivamento tão grande no meio da igreja, que você vai chegar na porta da igreja: ai, que dia horrível, Senhor, eu vou lá para o culto para ver se eu consigo melhorar. Você vai botar o pé no culto, Deus vai levantar um varão, uma varoa, um vaso, e não vai dizer, chegar: eis que te digo, varão. Não, vai chegar assim: oh, meu querido, eu estava hoje orando e veio a sua imagem ao meu coração. E eu tenho uma palavra de Deus para você. Assim, simples. Não fica fazendo firula. Eis que assim, muda até a voz, dá uma tremidinha. Eis que assim diz o Senhor. Cantaralás. Pois diga logo. Não atrasa o recado, pode chegar atrasado. Amém? Sabe, queridos, o Senhor tem vontades a meu respeito e a seu respeito. Você sabia disso? E a vontade dele é boa, perfeita aí? E a Bíblia diz que não conhecer a vontade do Senhor é insensatez. Abra sua Bíblia. Efésios. Efésios capítulo 5, versículo 17 ao 19. Vou esperar todos abrirem, nós já estamos praticamente finalizando o culto, mas eu quero que você fique preso aí nessas verdades da palavra. Diz o seguinte:
Efésios capítulo 5, versículo 17 em diante, diz assim: por isso, não sejais insensatos, mas entendei. Em outra versão diz, compreendei qual seja a vontade do Senhor. Para um pouquinho, olha para cá. O que esse texto está dizendo? Que não conhecer a vontade do Senhor, não compreender a vontade do Senhor, é andar em insensatez. E eu tenho certeza que você não quer ser insensato. Alguém quer ser insensato aqui? Não. E não compreender a vontade do Senhor é ser insensato. Então o versículo 18, ele vem explicando a sequência do texto, aquilo que diz no versículo anterior, e explica qual é a vontade do Senhor. E então vem o versículo 18, explicando a vontade do Senhor, e diz o seguinte: e não vos embriagueis com vinho, em que há devassidão. Em outra versão dizem que há contenda, mas enchei-vos do... Sabe o que esse texto está dizendo? Ei, não beba o vinho natural, beba o vinho espiritual. Porque a água representa a palavra e o vinho representa o Espírito. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda. Primeiro comecei, não seja um insensato, mas compreenda a vontade do Senhor. Não se embriague com o vinho natural, mas encha-se do Espírito Santo. Beba do Espírito Santo. Como eu posso fazer isso? Aí vem a explicação no verso seguinte, diz: falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Isso explica, queridos, que para você se encher do Espírito Santo, não adianta você levantar a mãozinha de lagartixa para cima, dizer: Senhor, me enche, 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 me enche. Não. A Bíblia diz: enchei-vos. É você se enche. Se você está com sede, vai abrir a torneira. Como é que você abre a torneira? Aqui está explicando muito bem. Falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. O que é isso? Ah, mas eu não sei salmodiar. Pois pegue um salmo e comece a cantar. Sabe que salmo é canto? Salmos são cânticos. Pega um trecho da palavra e comece a cantá-la, salmodiá-la. E quando você perceber, se der por conta, você vai estar criando um salmo dentro de você, um cântico espiritual brotando do seu coração, um espontâneo de Deus fluindo no seu coração, e então daqui a pouco você vai estar tão envolvido naquela atmosfera de glória, que vai estar tão cheio, que vai transbordar. Sabe de uma coisa? Sabe por que Deus quer que você fique cheio do Espírito? A palavra enchei-vos aqui fala encher até transbordar. É porque quando você transborda, você alcança quem está à sua volta. Se você está cheio na medida, é só você que bebe. Mas se você enche até transbordar, quem está à sua volta é afetado por aquilo que está acontecendo na sua vida. Amém, queridos? Ou seja, Deus deseja que andemos cheios do Espírito Santo, mesmo que pareçamos estranhos. Sabe de uma coisa? Eu prefiro ser um estranho cheio do Espírito do que um normalzinho seco. Sabe, queridos, a maioria dos pregadores, quando falam do encher-se do Espírito Santo, para por aqui. Mas quantos sabem que a Bíblia continua? O mesmo texto que está falando de como encher-se do Espírito Santo, ele continua. E então vem o versículo 20 e 21, que está falando também, que da mesma forma que nós cantamos, salmodiamos, nós oramos em outras línguas e nos enchemos do Espírito, a sequência do texto também está dizendo como encher-se do Espírito. Então diz o seguinte no versículo 20 e 21, sempre dando graças por tudo a Deus o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Sabe o que esse texto está dizendo? Está dizendo que ter um coração grato faz parte do encher do Espírito. Um coração ingrato é sinônimo de uma pessoa espiritualmente seca. Um coração murmurador está relatando a sequidão do coração. Porque aqui está dizendo que uma das formas do encher-se do Espírito é ter um coração grato ao Senhor, dando graças a Deus por tudo. O que é dar graças a Deus por tudo? Ah, eu tenho 5 reais no bolso, Senhor, eu te dou graça porque eu tenho 5. Ah, Senhor, estou comendo uma picanha, oh, aleluia, glória a Deus. Estou comendo uma comida sueca, tcheca, roscovo, glória a Deus. Está comendo um pão com mortadela, um pão amanhecido, glória a Deus.
É você dar graças a Deus por tudo. Sabe por que Paulo podia todas as coisas naquele que o fortalecia? Porque a Bíblia é muito clara, ele diz: eu aprendi vivendo muito, sem me ensoberbecer, sem me envaidecer. Eu aprendi vivendo pouco, sem murmurar. Eu passei frio, eu passei fome, não reclamei. Eu passei um tempo de abastança, não fiquei vaidoso. E por isso posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém, queridos? Era um homem que entendeu esse princípio, era grato ao Senhor por tudo. Mas o texto aqui diz no versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. O que isso significa? Significa que sujeitar-se uns aos outros faz parte do encher-se do Espírito. Amém, queridos? Ah, mas eu não me sujeito, só ao Senhor. Cuidado, querido, a Bíblia diz que você deve se sujeitar até quem senta do seu lado. Ao seu pastor, a seus líderes, mas a pessoa que está, olha para quem está do seu lado aí, é sobre essa pessoa que você deve se sujeitar a ela. A Bíblia diz isso. Sabe por quê? Porque quando nós nos sujeitamos uns aos outros e entendemos esse princípio, acabou as brigas no meio da igreja, acabou as dissensões, acabou os desacordos, porque você considera aquela pessoa superior a si mesmo, como diz a palavra. Faz parte do encher-se do Espírito. Sabe, queridos, crente ingrato, crente insubmisso, é exatamente como eu falei antes, é como uma carroça vazia que faz muito barulho, mas não tem nada dentro. Vamos andar em gratidão, em submissão uns aos outros, e vamos nos encher do Espírito, cantando, salmodiando, dando graças a Deus por tudo. Agora, sabe por que Deus deseja que andemos cheios do Espírito Santo? Pelo simples fato de que uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem ousadia suficiente para crer na palavra, independente das circunstâncias. Uma pessoa cheia do Espírito, ela tem facilidade em crer. Amém? Ah, mas eu não consigo crer. Começa a se encher do Espírito, vai ler a palavra, a fé vai chegar, você vai crer e vai acontecer. Uma pessoa cheia do Espírito encontra a facilidade de crer que a palavra é uma verdade absoluta, independente das circunstâncias, independente das impossibilidades. Sabe de uma coisa, queridos? Uma pessoa cheia de fé e cheia do Espírito, ela vai andar em poder e dar muito trabalho para o diabo. Quem quer andar em poder aqui? Encha-se do Espírito Santo. Ei, vou dar uma dica preciosa para você. Você homem, pare de dar trabalho para sua esposa. Você mulher, pare de dar trabalho para o seu esposo. E comece a dar trabalho para o diabo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela vai andar em poder e dar muito trabalho para o diabo. Vai manter o diabo ocupado. Sabe, queridos, Estevão era esse tipo de homem. A Bíblia diz que ele era cheio de fé e cheio do Espírito. Diga, cheio de fé e cheio do Espírito. Mas sabe o que a Bíblia fala acerca desse homem? Abra sua Bíblia, nós já vamos encerrar. Eu queria que o pessoal da música subisse aqui. Pelo menos alguém com violão, sei lá. Não quer subir todo mundo, não precisa. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 6, versículo 8. E vamos ver o que a Bíblia fala acerca desse homem, Estevão, o qual no versículo anterior, no versículo 5, Atos 6:5, diz que ele era um homem cheio de fé e cheio do Espírito. Agora no versículo 8 de Atos 6, a Bíblia fala acerca desse homem que era cheio de fé e cheio do Espírito. Olha o que diz aí, você abriu comigo? Atos 6, versículo 8 diz assim: e Estevão, cheio de fé, para um pouquinho, olha para cá. Por que ele estava cheio de fé? Porque ele estava cheio da palavra. Porque fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Somos uma igreja da palavra e do Espírito. Estevão era esse homem cheio de fé e cheio do Espírito. E então diz no verso 8, e Estevão, cheio de fé e cheio de poder. A palavra poder aqui é dínamos. Dínamos procede da palavra dinamite. Dinamite é justamente aquilo que é usado para implodir as pedreiras, prédios. O que eu quero dizer para você é que talvez barreiras tenham sido construídas na sua vida. E o que você precisa fazer é implodir essas barreiras com dinamite. A palavra poder significa dinamite.
E a palavra poder significa o poder do Espírito operando na sua vida. E recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito. Aqui, então, falando de Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Sabe o que estava acontecendo aqui? Ele estava dizendo aí, Estevão cheio de fé, cheio de poder, operava sinais e maravilhas e dava muito trabalho para o diabo. Está comigo? Porque se o diabo veio para matar, roubar e destruir, Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo vai desfazer as obras do diabo, vai operar em prodígios, sinais, maravilhas, assim como Estevão. Agora é interessante que aqui eu estou lendo o livro de Atos, e o livro de Atos, quando nós chegamos no finalzinho dele, lá no capítulo 28, parece que ele termina sem sentido. Se você já leu o livro de Atos, você vai entender o que eu estou dizendo. Parece que o livro termina sem ter terminado. Quem já percebeu isso? Parece que cortou, mas tinha mais assunto. Por que parou? Parece que ele terminou assim, havia uma necessidade de uma conclusão. Na verdade, o livro de Atos dos Apóstolos poderia também ser um livro de Atos da igreja, porque a igreja continua hoje ainda. Ou seja, o livro de Atos continua a ser escrito pela igreja. O livro de Atos continua a ser escrito por mim e por você. E é por isso que ele termina, parece que meio sem sentido, faltando uma continuidade. Mas esse texto diz o seguinte: Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios de grandes sinais entre o povo. Agora veja bem, se o livro de Atos, ele continua a ser escrito pela igreja ainda hoje, será que poderia ter um versículo com o seu nome escrito, dizendo da seguinte forma: e Daniela, cheia de fé e do Espírito Santo, fazia prodígios, sinais e maravilhas entre o povo. E Éder, cheio de fé e do Espírito Santo, cheio de poder do Espírito, cheio de fé, andava em sinais, operando em sinais e maravilhas entre o povo. Será que pode ter um versículo com o seu nome dizendo: e Lide, cheia de fé e do Espírito, andava operando em sinais e maravilhas no meio do povo? Eu digo algo para você, é isso que Deus deseja da sua vida. Deus deseja que no lugar que você estiver, seja no seu trabalho, na sua casa, você ande cheio de fé, cheia do Espírito Santo, e dê muito trabalho para o diabo. Fique de pé, vamos orar.